Uma boa tarde, companheiros, companheiras. Vamos prosseguir com os nossos estudos. Estaremos hoje dando prosseguimento ao nosso estudo e entraremos na 12ª lição, que intitula-se Drogadição. Olha o tema que a nossa querida Joana traz ao nosso estudo, Drogadição, 12ª matéria. Por que será que Joana se preocupa em trazer temas desta natureza? A gente se questiona. Mas nós vamos ouvir a melodia, criarmos um clima favorável, sereno, tranquilo, desligar do burburinho do nosso sábado e criarmos um clima favorável para o nosso estudo, onde a gente possa estudar com tranquilidade, com serenidade, que realmente é uma temática bem complexa e exige bastante da nossa atenção. Vamos fazer uns minutinhos de silêncio e ouvirmos a melodia e tranquilizarmos o nosso coração. Muito bem. Drogadição. Por que estava dizendo, né? Perguntando, por que será que a Joana se preocupa em trazer temas assim tão complexos, tão questionáveis, não é? O que é a doutrina espírita? O que o espiritismo tem a ver com drogadição? Eu sempre tive comigo que ninguém poderia melhor do que a doutrina espírita lidar com um problema dessa natureza. Abuso de substâncias psicoativas. Eu posso dizer para vocês com uma certa propriedade, porque além de ter estudado, além de ter me formado na área, eu fui fazer curso para poder entender, né? Eu presidi por 8 anos uma ONG extremamente respeitável, que no Brasil recebe o nome de Amor Exigente, que lida com criaturas com desvio de comportamento emocional. Entende? Para poder entender, né? Poder entender o que leva o jovem, o que leva o jovem a fazer uso indiscriminado, desacertado, exagerado
do álcool, do tabaco e das substâncias psicoativas, cocaína, maconha, haxixe e outras que correm por aí, o crack, né? O espírito é uma criatura eterna. Ele viaja pela roupagem masculina, ele retorna na roupagem feminina. Ele vem hoje como um médico responsável, retorna como um advogado, depois ele mergulha novamente nas ciências biológicas e assim vai, criando a sua história na vida espiritual. Sempre falo, sempre digo a importância do estudo do inconsciente coletivo. Por quê? Porque no inconsciente é que se encontram retidas as nossas gravações, aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós somos hoje. Por que nós somos hoje da maneira que somos? Nós trazemos uma história do passado. E essa história do passado ela vai lenta e gradativamente tomando volume, corpo na nossa própria vida. E nós vamos nos comportando assim e assado, né? De uma forma ou de outra. E a doutrina espírita, por sua vez, ela compreende, né? Ela explica essas ligações que existem no espírito, fazendo com que ele manifeste XYZ comportamento, fruto daquilo que ele semeou no passado. Mas o que tem a ver a drogadição? A drogadição é uma doença, né? O que tem a ver com o espírito eterno? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? É uma doença que afeta bilhões de seres humanos, né? No mundo inteiro nós vamos ver este problema sendo apresentado. E o espírito, ele coitado, ele vai reagindo, né? Ele vai tendo as atitudes que lhe são particulares. Aquilo que ele é. Ele não vai manifestar aquilo que ele não é. Ele manifesta aquilo que ele é, né? Se é um usuário do tabaco, se foi um usuário do tabaco, ele vai trazer uma tendência enorme para o uso do tabaco nessa existência. Se foi um usuário do álcool, a mesma coisa, ele vai trazer as tendências para o uso dos alcoólicos, né? Agora, usar é uma coisa, abusar é outra completamente diferente. O abuso está vinculado a causas que faz com que o indivíduo caminhe por esse caminho, né? É um mecanismo de fuga, nós poderíamos dizer. É uma doença que faz com que o indivíduo fuja, não queira enfrentar, né? Quando não quer enfrentar, foge, entende? E, por sua vez, se envereda por caminhos dos mais variados possíveis, entende? Então, Joana traz à baila o tema drogadição porque é um caso extremamente complexo, Nós vamos citar alguns elementos muito importantes na lide com os usuários de droga, elementos que eu, por sua vez, eu fiz parte e dirigi, como já disse,
por alguns anos este órgão, né, que é uma organização chamada Amor Exigente, né, e lida com o usuário e os seus familiares. Porque a droga, além de lesar a pessoa que faz uso, ela lesa todo o complexo familiar, principalmente a mãe. A mulher, por ser mais sensível, ela se afeta mais, ela se abala mais. Isso por vivência pessoal, vendo, né, o desespero dos familiares, e principalmente da mãe, entende? Que não aguenta, não tolera ver o filho se acabando, né? Se caindo na sarjeta e sendo esquecido da sociedade. É muito entristecedor esse tipo de doença, entende? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar, na medida do possível, dar encaminhamento. Faz parte do espírito, né? Faz parte da necessidade do espírito, ele tem que passar por aquilo. Ninguém vai colher por ele. Ele semeou e ele vai colher. Entende? Então isso é interessante que a gente entenda. Na vida, você passa semeando e retorna colhendo invariavelmente, indiscutivelmente, inquestionavelmente. Ninguém vai colher por você. É você que vai colher. Você semeou, então você vai colher. Entende? E geralmente essa colheita é uma colheita de dor, uma colheita de padecimento, de sofrimento, de amargura, né? Para quem vive e para quem passa junto. Voltaremos.